Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, eu ofereço as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nityalila Prabhishtam Vishnupada Stotra Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Continuando então com a leitura do capítulo 8, verso 26. Ao partirem deste mundo, apenas dois caminhos, o da lua branca ou da lua negra, ou seja, da lua crescente para a lua cheia e da lua cheia para a lua nova, são as duas metades da lua, chamadas de Krishna Paksha e Shukla Paksha, em sânscrito, correto? Então, passando através da lua branca, ou Shukla Paksha, você pode alcançar a liberação. E passando através da lua negra, você retorna a este mundo material novamente. Então aqui Krishna ele continua explicando como é o ritual que os yogis devem fazer para, no momento da morte, no momento do abandono do corpo, eles possam ou serem liberados do mundo material, ou eles possam então serem levados para planetas celestiais de semideuses, ou, quem sabe, encarnar aqui neste mundo novamente. Ou seja, são como portais que se abrem, de acordo com a conjuntura astrológica, e você pode ser beneficiado caso você entre num desses momentos específicos. E assim, o yoga ele precisa se esforçar ao máximo para conseguir esperar por este momento mais auspicioso dentro da lua branca, que é a passagem da lua crescente, ou seja, entre a lua nova e a lua cheia, tá? Não entre a cheia e a nova, correto? Verso 27. Ó Partha, yogis que têm o conhecimento desses dois caminhos, dessas duas luas, nunca se tornam enredados com os nascimentos. Portanto, ó Arjuna, sempre mantenha-se fixo em yoga. Isso vale também para os Bhakti Yogis, tá? Não só para os outros tipos de yogis. Os Bhaktas, eles também buscam deixar este mundo durante momentos e fases auspiciosas da lua, e também em dias auspiciosos dentro dessas fases. Dentro dessa fase da lua branca você tem diferentes dias, diferentes titis que nós chamamos, que são períodos, que são 14 titis. Tá? 14 titis de cada metade da lua somam 28 titis, ou 28 dias da lua, mais a lua cheia e a lua nova, então são 30 dias. Então o ciclo da lua leva 30 dias. O do sol leva 31, às vezes 30. É um pouco incerto, correto? No entanto, os Bhakta Yogis, eles não estão procurando praticar nenhuma técnica para manter-se vivo esperando este momento. Não. O único objetivo dos Bhakta Yogis é adorar o Senhor Supremo, sem qualquer cálculo, tá, de conjunturas astrológicas ou condições materiais para abandonar o corpo. Só que o que acontece? Na medida em que o Bhakta Yogi ele se torna autorrealizado no processo, automaticamente Krishna vai levá-lo deste mundo
num momento extremamente auspicioso. Essa é a diferença, né? O yogi que está praticando Astanga Yoga, ou Jnana Yoga, etc., ou Karma Yoga, ele precisa estar muito atento para que ele se prepare e programe o momento da passagem, né, da morte dele. Mas o Bhakta Yogi, ele não precisa fazer isso, porque ele está totalmente rendido ao Senhor Supremo, com a intenção solene de servi-lo. Então, à medida em que ele alcançou esta perfeição, é chegado o momento dele deixar este mundo, o próprio Krishna vem para levá-lo, e o leva, obviamente, também neste momento auspicioso da lua. Então, o devoto sempre depende de Krishna, né? Já os outros não. Os outros têm a sua independência, né? Têm as suas táticas, as suas estratégias pessoais que não estão, né, ligadas com o desejo do Senhor Supremo. Verso 28. O benefício alcançado, pelo Bhakti Yogi, né, que compreende, né, a verdade faladas a você, Krishna diz a Arjuna, ele ultrapassa de longe todos os resultados alcançados através de atividades piedosas, como por exemplo o estudo dos Vedas, a execução de sacrifícios, cerimônias ritualísticas, austeridades, caridade, né, porque ele alcançou a minha morada transcendental, diz Krishna. Então, só reforçando aquilo que eu disse, né? O Bhakti Yogi, ele é muito superior, né, aos demais tipos de yogis, né? Porque ao deixar este mundo, ele entra na morada eterna do Senhor Supremo, de Krishna, ou dos seus diferentes aspectos, como Rama, Narayana, etc., mas é a morada eterna e transcendental. Enquanto que os outros yogis não se tem certeza de que eles vão, de fato, alcançar a liberação final. Pode ser que eles encontrem uma liberação temporária, como, por exemplo, ficando imersos, né, no Brahma Jyoti, no brilho, né, da refulgência, né, que emana do corpo de Deus. Né, mas nada é garantido. Correto? Então, aqui termina o capítulo 8, né, de Taraka Yoga. E agora vamos começar o capítulo 9, Raja Gurya Yoga, ou seja, o yoga através do conhecimento mais confidencial. Krishna diz: ó Arjuna, por que você não é invejoso? Eu, então, irei transmiti-lo este conhecimento mais confidencial, né, que tem as características da devoção pura e que concede a realização direta sobre mim. Este conhecimento irá libertá-lo das misérias do mundo material. É um verso muito bonito. Vamos ler em sânscrito. Idam tu te guhyantamam pravakshami anasuyave gyanam vigyanam sahitam yaj gyatva mokshase shuvat. Krishna diz a Arjuna: Arjuna, por que você não é invejoso? Você se torna apto a receber este conhecimento transcendental. Então, muito importante notarmos que Krishna ele colocou uma condição aqui para Arjuna poder receber essas instruções. É o fato dele não ser invejoso. A inveja é um dos piores sentimentos, né, que o ser humano pode ter. A inveja, ela simplesmente é uma barreira, né, para a nossa evolução espiritual, né, porque a inveja ela traz aquilo que tem
de mais mesquinho, de mais egoísta, né, de mais apegado, né, que é o fato de você ficar se comparando com os demais, né, e desejando, né, desejando que o outro não obtenha sucesso para que você obtenha. Né? A inveja, ela não é a admiração. A admiração é quando você vê alguém sendo bem-sucedido e você se sente feliz por isso, né, e se sente inspirado a seguir o mesmo caminho, o mesmo exemplo. Mas a inveja não. A inveja é o sentimento de que alguém tem algo, alguém possui algo, ou alguém tem alguma qualidade que eu não tenho, né? E eu desejo que aquela pessoa perca o que ela tem, né? Para que eu possa, então, me sobressair, ou para que eu possa passar a ter aquilo que ela tem. A inveja é um sentimento extremamente negativo, que não permite que você entre no âmbito mais sutil da evolução espiritual. Srila Guru Govinda Maharaj, ele escreveu um artigo certa vez, cujo título era Para um Mundo Vaishnava Sem Inveja. A inveja, ela é extremamente danosa. A inveja, ela deseja o fracasso alheio, né? Ela deseja a queda, né, do seu próximo, pelo fato dele possuir qualidades melhores do que as suas, ou dele possuir objetos melhores do que os seus. Então nós devemos nos livrar do sentimento da inveja e devemos entender que, diante de Deus, todos somos iguais, e diante do processo evolutivo, todos vamos passar pelas mesmas etapas, todos vamos ter as mesmas oportunidades, e não há necessidade alguma de fazermos comparações, né, vamos dizer assim, maliciosas, né, uns com os outros, e simplesmente aceitar o fato de que aqui nesse momento, encarnados na Terra, nós temos pessoas que estão em níveis mais elevados e outras em níveis menos elevados, correto? Mas todos estamos no caminho. Aquela pessoa que hoje é mais elevada, na vida anterior tinha uma posição inferior, assim como você tem nessa vida uma posição inferior, na vida seguinte você alcança uma posição superior. Mas isso desde que você permita que esse fluxo natural da vida aconteça. Que você não se sinta mal pelo sucesso alheio, né? E nem se sinta bem também pelo sucesso alheio. Ou seja, é o desapego. Lembra que Krishna, ele explicou logo no começo do Gita, né, não se afetar nem pelo sucesso nem pelo fracasso, tanto alheio quanto pessoal. Ou seja, eu não preciso me satisfazer, né, ou ficar dependendo também do sucesso alheio para que eu me sinta feliz, nem mesmo ficar desejando o fracasso alheio e nem me satisfazendo quando há o fracasso alheio. Da mesma forma, em relação ao meu próprio fracasso e ao meu próprio sucesso. O sábio é aquela pessoa que se encontra equilibrada em relação a esses dois polos. Ela simplesmente sabe que tudo está fluindo, né, da forma como tem que fluir. Tudo flui da maneira como o Senhor Supremo permite que flua, né? Todos recebem as bênçãos que merecem receber, né? E na medida em que você se esforça, você é recompensado. Jejatamam prapadyante tam stateva bhajamyaham. Krishna diz, né? Na medida em que você reciproca comigo, eu te vamos supor, eu te ofereço em troca na mesma proporção, né, às suas ações. Então, não há motivo nenhum para nós cultivarmos a inveja. Nós devemos cultivar a admiração. A admiração por quem já passou pela etapa em que nós estamos
e se encontra um pouco mais adiante, eu devo procurar me inspirar pelo sucesso daquela pessoa para que eu possa também avançar, para que eu possa também obter sucesso, e sem nenhum sentimento de competição, né? Sem nenhum sentimento de tentativa de que o outro fracasse para que eu possa ser colocado em evidência, né? Isso é algo que não combina com a vida espiritual, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Né? Nós devemos estar cientes de que todos nós temos as mesmas boas qualidades. A diferença é que alguns estão manifestando, outros não. Mas todos temos o mesmo potencial. Né? Não existe nenhum ser humano melhor do que o outro no sentido de potência. Como potência, nós todos somos iguais. Né? Você pode usar até essa comparação do Cristo. Né? Todos, né, podemos ser como Jesus Cristo, todos podemos ser como, né, um santo, um mestre, todos podemos ser. A questão é que esse desenvolvimento ele é paulatino, ele não acontece da noite para o dia. Né? São várias e várias vidas se aperfeiçoando, né? Várias e várias vidas nessa busca. Só que quando a gente encarna aqui na Terra, cada um está encarnando num momento diferente dessa etapa de evolução. E por isso, né, você tem essa gradação e essa diferença, né, entre as pessoas. Só que na história pessoal de cada um, o processo é o mesmo. Né, o processo é o mesmo. Então você precisa se voltar para dentro, observar a sua história de evolução, né, se concentrar dentro do seu próprio caminho, né? E se por acaso você encontra pessoas mais evoluídas, você procura aproveitar o máximo que elas têm para oferecer da experiência delas, e para as pessoas que você encontra com menos evolução, que você procure também ajudá-las e inspirá-las, né? Porque uma coisa é regra nessa vida: todos são mestre para alguns e discípulos para outros. Então, partindo desse pressuposto, nós temos sempre alguém para inspirar e temos sempre alguém para nos inspirar. Correto? Então vamos dar sequência. Verso 2. Este é o rei de todo o conhecimento e o monarca de todos os tópicos confidenciais. É extremamente puro e pode ser realizado diretamente. Esta visão ou esta sabedoria transcendental é consonante, né, com o princípio do Dharma, né, e é compreendido sem qualquer dificuldade, né, e é eterno. Então é neste verso que Krishna vai dar o nome, o título deste conhecimento, que chama-se Raja Vidya, tá? Ou o rei de todo conhecimento. Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Midam Uttamam, Pratyakshavāgamam Dharmyam, Shushukam Kartum Avyayam. Ou seja, é o conhecimento mais elevado, é o tópico mais secreto. Raja Guhyam, ou seja, é o melhor de todos os assuntos confidenciais. É o que Krishna vai começar a descrever aqui para Arjuna neste capítulo. E este assunto está ligado ao Dharma, aos princípios do Dharma, tá? E pode ser compreendido sem qualquer dificuldade. Krishna diz. E ele é eterno, ou seja, ele é aplicável em qualquer momento, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então, interessante aqui no comentário, Srila Gurudeva, ele diz que a palavra vidya, aqui deste verso, significa, na verdade, adoração. Portanto, o Raja Vidya, né, o que seria o conhecimento mais secreto, ele é o conhecimento da devoção, o conhecimento sobre Bhakti Yoga. Então, Bhakti é o melhor de todos os tipos
de adoração e de conhecimento. E por essa razão, ele é chamado de Raja Vidya, ou rei do conhecimento, porque ele é o mais confidencial de todos, né, os assuntos, né, descritos nos Vedas. Tá? Ou seja, no Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam 11, 20 e 33, tem um verso que diz: Sarvam mad bhakti yogena mad bhaktu labate jasa. Através do serviço devocional, o meu devoto pode facilmente alcançar as bênçãos de ter acesso aos planetas celestiais, à liberação ou à minha morada suprema. Então Krishna diz: o devoto ele alcança automaticamente qualquer forma de liberação, só que ele não deseja nada além do que simplesmente se unir ao Senhor Supremo. E vai mais além disso, mesmo que Krishna venha e ofereça a esse devoto a liberação para o Brahma Jyoti ou para planetas celestiais, o devoto vai recusar isso, mesmo sendo oferecido pelo próprio Krishna. Por quê? Porque o sentimento devocional de serviço a Krishna supera, inclusive, até uma ordem ou uma oferta do próprio Krishna. Ou seja, o devoto está estabelecido e firme, né, no seu propósito de servir o Senhor Supremo, que ele sabe que não há nada que possa satisfazer mais ao Senhor Supremo do que isso. Então, mesmo que Krishna viesse em pessoa oferecer-lhes a liberação para qualquer outra esfera, né, eles não aceitariam. Tamanha é a determinação de um devoto puro, de um devoto que pratica Kevala Bhakti, ou Bhakti exclusiva, né, ao Senhor Supremo, com o objetivo único de trazer satisfação ao Senhor Supremo, sem qualquer desejo de satisfação própria. Verso 3. Aqueles que têm fé neste Dharma do serviço devocional a mim, então, aqueles que não têm fé no serviço devocional a mim, não me alcançam. Eles vagam, né, dentro da existência material, que é simplesmente uma morada da morte, que é simplesmente um local onde existe a morte. Ou seja, a pessoa simplesmente vaga, né, de um nascimento para outro, de um nascimento para outro, sem qualquer sentido. O sentido da existência é conhecer Deus, é conhecer o Criador, é se unir a Ele. Não existe qualquer outro sentido desconectado dessa relação com o Criador. Porque a vida, ela simplesmente não tem sentido nem motivo algum se ela não estiver ligada, né, ao Criador desta vida. Portanto, falar de religião, falar de comunhão com Deus, não é simplesmente uma das opções, né, da existência. Ela é a única opção. Ela é o único sentido da vida. É você buscar essa comunhão com Deus. É você buscar essa comunhão com o Criador. Se você separa Deus da sua criação, você simplesmente torna essa criação inútil. E você vai passar a viver em função de desejos materiais que brotam no seu coração, né, sem qualquer controle, tentando satisfazê-los a todo momento. É uma vida vazia, uma vida fútil. Então, buscar a religiosidade não é uma opção. É a única possibilidade, a única necessidade, inclusive. Só que as pessoas elas precisam despertar para essa necessidade de ter Deus na vida delas. Na medida em que elas se tornam mais maduras, né, e capazes de se desapegar, né, do mundo material, dos seus próprios desejos,
e desse condicionamento, né, só assim é que de fato haverá necessidade de substituir, né, tudo isso por Deus, pela presença de Deus. Bom, verso 4. Este universo inteiro é permeado pela minha forma, que está além da percepção sensorial da entidade viva. E todas essas entidades vivas estão situadas em mim, mas eu não estou situadas nelas. Ou seja, as pessoas elas não são divinas por natureza. A entidade viva ela não é divina por natureza. A alma é divina por natureza, né? Mas a alma também não tem Deus dentro dela. A alma é uma entidade separada, distinta de Deus. Portanto, dizer que todos nós somos um, que todos nós somos Deus, que todos somos o absoluto, é equivocado. Né? É equivocado. Então, Krishna disse claramente, todos estão dentro de mim porque o corpo da existência universal pertence à energia divina. Né? Mas ele não está dentro de todos. Ou seja, eu posso dar um exemplo mais claro. A saudação Namastê, por exemplo. Né? Muita gente diz que o significado é o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Né? Isso, primeiro, é um erro de interpretação, né? Bem básico, porque a palavra Namastê simplesmente significa saudações a você. Namas é saudação e Te é você. Namastê, Namastu, Namaskar são apenas, quer dizer apenas, eu saúdo a você, correto? Mas as pessoas colocam uma visão filosófica em cima disso, dizendo o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Bom, se esse Deus que habita em mim está saudando o Deus que habita em você, né, como eu posso dizer então que sou eu, né, que estou te saudando? Se é uma intenção minha saudá-lo, né, por que eu estou atribuindo esta saudação a Deus? E segundo, eu estou implicitamente dizendo que eu sou Deus e que você também é Deus. Por quê? Esta maneira de saudar, ela vem justamente da tradição dos Mayavadis, né, que são aqueles da escola Advaita de Shankaracharya, né, e de outros também, que pregam que, na verdade, nós somos o próprio Brahman. Aham Brahmasmi, Tattvamasi, Sarvam Khalvidam Brahman, Pragyanam Brahman. Eu sou o Brahman, eu sou o todo. Não há diferença entre as entidades vivas. A diferença que há é apenas externa, mas quando você remove esse véu de Maya, você percebe que a entidade viva por trás daquele corpo, ela é a mesma que existe em todos os corpos. Né? E ela é a mesma substância transcendental, né, emanente no princípio da existência ou da criação. Ou seja, todos nós somos a expressão ou a expansão da mesma energia divina, do mesmo Deus. Só que isso é um grande absurdo. É um grande absurdo. Quem quiser estudar um pouco mais a fundo isso, eu recomendo ouvir uma série de aulas lá no meu canal do YouTube, chamado O Vedanta Como Ele É. Ali eu faço uma análise bastante aprofundada e detalhada da filosofia do Vedanta e explico, né, sobre essas diferentes correntes de interpretação do Vedanta, dentre elas a Advaita, a escola Advaita de Shankaracharya, que prega que todos nós somos o próprio Brahman ou o próprio Deus, e que todos nós somos iguais. Mas Krishna diz aqui claramente, né, eu não sou igual a você.
Eu não sou você. Você está situado dentro de mim, mas eu não estou situado dentro de você. Ou seja, Krishna, a primeira diferenciação é entre Krishna e Paramatma. Paramatma está situado dentro do coração da entidade viva, ao lado da alma, mas ele não está dentro da alma. Correto? E há diferença entre Krishna e Paramatma também. Krishna é o Deus Supremo que está em Goloka Vrindavana, na sua morada eterna. E Paramatma é uma expansão de Krishna que entra no corpo material da entidade viva e fica ao lado da alma, observando a alma. Ou seja, observando as atitudes daquela pessoa ou daquele ser vivo. Tá? Então, quando essas pessoas dizem o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você, elas estão, na verdade, querendo dizer que elas são Deus e que estão saudando o outro Deus. Existe também uma saudação famosa entre esses Mayavadis, lá em Varanasi, na Índia, que eles dizem uns para os outros, Namo Narayanaya. Ou seja, eu estou saudando Narayana. Ou seja, você é Narayana. Aí o outro responde, Namo Narayanaya. Ou seja, saudações a Narayana. Então um chama o outro de Narayana, como se eles fossem Deus. Como se eles fossem o próprio Senhor Absoluto. Só que isso não passa de uma grande infantilidade, que tem a ver com a inveja que nós descrevemos há pouco aqui nesta aula. O primeiro sintoma da inveja humana é em relação a Deus. Os Mayavadis, eles têm inveja de Deus. Eles querem ser tão poderosos quanto Deus. Para eles, não há limite para a ambição, Eles querem ter este poder máximo, querem desfrutar da posição máxima, que é a posição de Deus. Eles não conseguem ser pessoas bem-sucedidas nas suas vidas materiais, não conseguem ter nenhuma posição de destaque na vida material, não conseguem nem ser chefes da casa, nem ser prefeitos, nem ser presidentes, nem ser primeiro-ministro, mas eles querem ser Deus. Então eles se colocam já na posição mais elevada, que é Deus. Ninguém está acima de Deus. Então eles falam, eu sou Deus. Então agora eu sou não só melhor do que todos, mas eu sou potencialmente igual a todos, porque ninguém agora é melhor do que ninguém. Todos somos Deus. Só que isso é, na verdade, uma grande especulação. Este pensamento tem vários erros e, aos poucos, ao longo aqui do nosso estudo, nós vamos pincelando algumas coisas, mas caso alguém queira mais aprofundadamente estudar, por favor, busque então a minha sequência de aulas sobre o Vedanta como ele é, lá no canal do YouTube, ok? Então desejo a todos um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.